Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal Hora Arte e hoje a nossa conversa será sobre o teatro. Vamos lá? Quando a gente fala de teatro, geralmente a gente pensa em algo muito distante da nossa realidade. Pensamos sobretudo no espaço físico ou se já fomos ao teatro. Por que será que isso acontece? Porque nós temos um mito que eu chamo de mito da colonialidade do teatro. Um nome meio complicado. Vamos tentar deixar de maneira mais simples. Os países que passaram pelo processo de colonização geralmente têm uma visão da cultura e da arte muito centralizada nos países europeus. Por exemplo, muitas vezes se tem a visão que existe a música erudita, que é uma música mais sofisticada europeia, e a música popular que não seria tão sofisticada, que seria a música dos países, geralmente os países colonizados. Também às vezes classificamos como uma arte erudita ou arte acadêmica, e depois chamamos um outro tipo de arte feita pelos países geralmente colonizados de arte naif ou arte popular. Mas na verdade, essa é uma classificação baseada num mito onde existe uma hierarquia cultural entre os países. A ideia que nós queremos trabalhar de teatro nesse vídeo e conversar com você sobre teatro é uma ideia um pouco diferente, subversa dessa visão de teatro. Teatro, quando nós falamos em teatro, tem a ver com representar. E a palavra representar é apresentar de novo. A ideia que nós trabalhamos de teatro é a ideia que todas as sociedades tiveram necessidades de representar os seus mitos, os seus ritos, os seus dramas, as suas alegrias e os seus medos. Então, diante disto, mesmo que de forma um pouco diferente dentro de cada experiência, por exemplo, a experiência asiática, a experiência africana, a experiência americana, ou a experiência europeia, ou seja, qualquer outra experiência humana dentro do nosso planeta, construiu o teatro dentro da sua realidade. Partimos da ideia que todas as sociedades construíram o teatro, mesmo antes da sociedade grega. Resumindo, nós vamos trabalhar com 3 elementos principais do teatro, ou nós vamos chamar de 3 pontos principais para a existência do teatro. O primeiro ponto nós vamos simbolizar com essa caixinha vermelha. O primeiro ponto do teatro, ou a primeira, vamos supor assim que nós estamos fazendo uma receita de bolo, que o primeiro ingrediente para existir o teatro é a necessidade da figura humana para construir uma história. E nesse caso, dependendo da cultura, essas figuras de seres humanos, sejam homens, mulheres ou crianças, receberam nomes diferentes. Por exemplo, em vários países da África, quando se trabalha um teatro,
a arte de representar, contar os mitos, mostrar os ritos, falar dos dramas, das alegrias ou de sátiras, o nome dessa pessoa que desenvolve esse tipo de arte chama-se griot. Griot é aquele que conta as histórias, que conta os ritos e conta os mitos para preservar os valores, a memória e outros elementos da comunidade do qual ele pertence. Certo? Em outras culturas, essa pessoa que é responsável, por exemplo, para representar essas histórias de novo, por exemplo, vou dar pegar um caso brasileiro. Por exemplo, nós temos o Bumba Meu Boi. Nesse caso, a pessoa principal ou as pessoas que representam esse mito é chamado de brincantes. Também nós temos a presença do teatro dentro do carnaval. Nós temos a presença do teatro dentro da Folia de Reis, na região sudeste, né? E dentro da Folia de Reis vai ter várias pessoas que vão representar essa história, essa mitologia sobre o nascimento de Cristo. Né? Ali está presente o que? A mistura da cultura europeia, a cultura africana em conjunto. Existem outras realidades onde o teatro também está presente. Quando Mário de Andrade fala sobre o cavalo marinho, ele usa o nome de Bumba Meu Boi. Para ele, essa é a dança dramática mais original e complexa que a gente tem. Ele usa esse nome de dança dramática para todas as manifestações coletivas que envolvem dança, música e uma teatralidade. Vamos falar agora sobre o segundo elemento do teatro. Se o primeiro elemento é aquele que nós podemos chamar de ator, griot, brincante, mestre, outros nomes, o segundo elemento que é tão importante na cultura europeia nós iremos chamar de plateia. Ou nós podemos chamar também de público, nós podemos chamar também da comunidade que assiste essa representação. Isso mostra que o teatro ele tem também uma função social. Vamos imaginar um teatro, uma apresentação de teatro sem público. Que graça teria? Qual seria o objetivo? Então sempre o teatro tem um objetivo de dialogar com a comunidade, com o público, com o telespectador, seja a nomenclatura ou o nome que a gente quiser usar. E o terceiro elemento, que será o nosso último elemento, mas não significa que o teatro trabalhe só com esses elementos ou só com esses recursos, nós vamos chamar de espaço cênico. O espaço cênico é onde o ator, o mestre, o griot, o brincante usa para contar essa história. No caso, nós temos diversos espaços cênicos. Sobretudo na cultura europeia, o espaço cênico muito tradicional chama-se palco. Mas o teatro em outras culturas não acontece só no espaço do palco. Ele pode acontecer na rua, pode acontecer no centro de uma comunidade, pode acontecer dentro de um ritual religioso, pode acontecer dentro de um espaço sagrado, pode acontecer nos mais diversos locais. Então nós falamos sobre os 3 elementos do teatro. Vamos ver se você guardou. O primeiro a gente pode chamar de ator, atriz, griot ou brincante, que é aquele ser que representa o mito, o rito, o drama ou a alegria. O segundo elemento nós chamamos de plateia, público ou comunidade.
O terceiro elemento nós chamamos de espaço cênico. É onde acontece a representação. Agora, tem um desafio para você. Você irá pesquisar como que o teatro está presente na cultura popular brasileira. Como está presente o teatro na cultura pernambucana? Como está presente o teatro nas culturas e manifestações da região sudeste? Como que é apresentado os ritos, os dramas, as alegrias ou as sátiras dentro da cultura popular brasileira?